Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Heverson e hoje a gente vai continuar as nossas aulas sobre ligações químicas. A gente vai falar sobre ligação covalente coordenada e ligação covalente comum. Se liguem aí, então. É isso aí, pessoal. Então, nas outras aulas a gente estava falando sobre ligações químicas, a gente viu a ligação iônica e agora a gente vai continuar a ligação covalente, né? Então, na aula anterior a gente só fez uma pequena introdução à ligação covalente e agora a gente vai um pouco mais a fundo, tá? Lembrando que agora a ligação covalente a gente está no nível 2 das ligações. Bom, só para a gente relembrar, então, o que é uma ligação química? Então, aqui a gente tem que é uma combinação entre espécies, sejam átomos, moléculas ou íons, onde elas buscam a maior estabilidade. Lembrando que maior estabilidade nós temos aqui menor energia, tá? Então, sempre que é a maior estabilidade, nós temos uma menor energia, a lei do menor esforço, né? Então, na natureza sempre vai prevalecer a lei do menor esforço. Então, aqui a gente tem quando esses átomos estão estritamente muito próximos, tá? Que a gente tem esse overlap, esse cruzamento de eletrosferas, e aí a gente tem uma repulsão, seja núcleo positivo com positivo, ou mesmo os elétrons aqui, tá? Devido a essa proximidade, então a gente tem uma alta energia. Mas tem um estado perfeito onde esse cruzamento de eletrosfera vai proporcionar para a gente um estado de menor energia. Aqui é onde as ligações vão ocorrer, tá? Então a gente tem aqui uma maior separação, quando estão muito próximos, mas quando estão perfeitos para efetivamente fazer as ligações. Por isso que é muito importante a camada de valência nossa, porque é essa última camada onde eles vão cruzar, esses átomos vão cruzar as últimas camadas e vai poder ocorrer ali a transição, seja ela doar elétrons, receber elétrons ou mesmo compartilhar, que é o que a gente vai ver hoje. Bom, então nas ligações químicas, lembrando que a nossa tabela periódica é separada aqui em três principais partes, né? Duas, vamos dizer assim, metais e ametais. E aí nós temos os gases nobres e o hidrogênio aqui isolado, tá? Lembrando que a gente teria uma terceira parte que são semimetais, né? Ou os quase metais, só que agora, né, aí o PAC já está atualizando isso, então nessa linha vermelha destacada aqui da minha tabela periódica, nós temos a transição de metais para ametais, tá? Então, a gente pegar o silício, o germânio, eles têm características tanto de metais como de ametais. A gente vai abordar isso também nas próximas aulas. Bom, então se a gente pegar a ligação covalente, é simplesmente a união de dois ametais ou o hidrogênio, tá? Galera, quando eu pego espécies químicas, átomos que estão numa mesma categoria ou estão próximos na tabela periódica, nesse caso aqui para formar ligação covalente eu peguei os ametais, ou também posso chamar de ligação molecular, eu tenho um pequeno detalhe nessa ligação, tá? Então essa ligação é caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons. Então se eu pegar aqui dois ametais, por exemplo o oxigênio que a gente viu, a peculiaridade dessa ligação é que esses átomos possuem um raio atômico ou tamanho, um diâmetro atômico muito próximo. Nesse caso aqui eu peguei o mesmo elemento, então eles possuem o mesmo raio. Bom, a diferença da ligação iônica para essa ligação é que na ligação iônica eu tenho uma diferença de tamanhos, então eu permito que um átomo pequeno atraia com maior intensidade o elétron de um átomo grande. Só que nesse caso aqui eu não tenho isso, porque os átomos estão com um tamanho muito próximo. Bom, então o máximo que eles podem fazer é aproximar as suas eletrosferas e simplesmente compartilhar os elétrons. Então a diferença de uma ligação covalente para uma ligação iônica é que na covalente eles compartilham. Nenhum átomo tem o poder de atrair e retirar o elétron do outro átomo. Na ligação iônica isso acontece, tá? Então na ligação covalente a proximidade, a semelhança entre os raios desses átomos vai permitir apenas um compartilhamento. Bom, a gente já dá para deduzir que essa ligação é mais fraca que a ligação iônica, tá? Que a ligação iônica tem uma transição definitiva e uma atração de carga oposta, positivo e negativo. Aqui eu não tenho isso, tá? O oxigênio liga com o oxigênio,
Então eles têm os raios próximos, eles não vão ter a capacidade de retirar elétron um do outro, só compartilhar. Bom, e aí nós temos as fórmulas, uma forma de representar, né? Essa fórmula aqui a gente chama fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, né? Lembrando Lewis, que foi quem desenvolveu, representou esses elétrons na camada de valência para saber qual era a geometria ou qual era a organização espacial desses átomos, tá? Então aqui a gente tem o cloro, por exemplo, que está na família 7. Eu representei 7 bolinhas para cada um e representei um par aqui no centro, como se eles estivessem compartilhando esse par. Aqui a fórmula estrutural, representei um traço, lembra que é uma ponte que conecta compartilhamento de um cloro com o outro, tá? E a fórmula molecular, que é uma fórmula aí que dá uma característica de quantidade, quantos átomos eu tenho nessa fórmula estrutural ou eletrônica minha, tá? Aqui nós temos exemplo de ligações, tá? Ligação simples eu represento por um traço, ligação dupla por 2 traços e a ligação tripla por 3 traços. Lembrando que essas são as 3 formas de representar. Bom, a ligação covalente, então, que a gente vai perceber, eu vou pegar aqui um exemplo HCl. Se eu pegar o hidrogênio, localizar ele na tabela periódica, o hidrogênio está aqui. Então, se o hidrogênio está localizado acima da família 1A, lembrando que ele não faz parte, né? A clássica pergunta de vestibular, qual o primeiro elemento da família 1? É o lítio, tá? Não é o hidrogênio. Mas o hidrogênio tem características semelhantes que incluem ele próximo à família 1. Essa característica, por exemplo, é ter um elétron na sua camada de valência. Bom, o hidrogênio tem um elétron. Se eu pegar o cloro, ele está localizado na família 7. Então eu vou colocar 7 bolinhas. 2, 4, 6 e 7. Beleza? Então a localização desses átomos na tabela periódica é importantíssima para deduzir, determinar quantos elétrons eles possuem na última camada. Bom, então aqui nós temos que o hidrogênio possui um elétron na última camada, o cloro possui 7. Logo eu tenho 8 elétrons nessa molécula minha. Mas quantos elétrons o hidrogênio precisa para, lembra do gráfico de menor energia? Para de fato ficar com a menor energia. Bom, ele tem só o subnível S. Ele precisa de 2, S2 completo. O cloro, lembra que eu tenho na distribuição S, aqui é o P, subnível P. Então eu tenho 2 mais 6, 8. Pronto, teoria do octeto. Então, alguns elementos, uma boa parte dos elementos, seguem essa teoria do octeto, que nada mais é que, empírico, na prática, eles perceberam que alguns átomos, quando eles possuem a última camada com 8 elétrons, vale para S2 e P6, para esses átomos que estão enquadrados nessas famílias, eles conseguem ter a menor energia, ou ser estáveis. Tudo bem? Então, se assemelharem aos gases nobres. Lembrando que os gases nobres possuem todos P6, com exceção do hélio, que é S2, mas se esses gases nobres possuem P6 e eles são extremamente estáveis, então a última camada tem 8 S2P6, os átomos que se assemelharem, se aproximarem com a configuração eletrônica dos gases nobres vão ter menor energia, logo vão ser mais estáveis. Lembrando que a gente tem várias exceções, a gente vai ter abordar algumas exceções aqui, tá? Por isso que eu não sigo como uma regra a teoria do octeto, tá? Mas sim como uma característica de várias substâncias que compõem a tabela periódica, vários átomos que compõem essa tabela periódica, tá? Mas não é uma regra fixa geral, tudo bem? Então, o cloro aqui, nós temos 8 elétrons para buscar estabilidade, tá? Lembrando que o hidrogênio e o hélio só se estabilizam com 2, tá? Então, olha só, nós possuímos 8 elétrons, mas para completar eu preciso de 10. Então, 10 elétrons completam as últimas camadas desses átomos envolvidos. Galera, a diferença aqui deu 2 elétrons. Bom, então a diferença que eles possuem para quanto que eles precisam para estarem estáveis, 2 elétrons. Logo, eles vão compartilhar, então, uma ligação com cada átomo compartilhando um elétron, formando um par. Tudo bem? Então, aqui eu vou determinar quantos elétrons cada elemento possui. A partir do momento que eu determinar cada átomo possui, eu vou determinar quanto eles precisariam para se tornar estáveis ou se aproximarem à configuração eletrônica dos gases nobres, S2 e 6.
tudo bem? E aí eu determino as ligações. Fórmula molecular, HCl, eu não preciso representar a minha ligação aqui. Beleza? Bom, o que vai acontecer agora se eu pegar oxigênio? Vou pegar dois átomos de oxigênio, O2, o ar que a gente respira. Então ele está localizado aqui na família 6. Então eles possuem 6 elétrons cada um. Possui 6 esse átomo, 6 esse, um total de 12. Bom, para completar eu preciso de 8 nesse e 8, eu preciso de 16 elétrons. A diferença do que eu tenho para quanto eu preciso para completar a minha última camada é uma diferença de 4 elétrons. Bom, 4 elétrons, se cada ligação compartilha 2 ou um par, logo eu preciso de 2 ligações. Então, olha só, cada ligação é uma ponte que une 2 elétrons, um elétron de cada átomo. Bom, uma dupla ligação. Então, o oxigênio se liga por dupla ligação. Fórmula de Lewis, representei os átomos, os elétrons por bolinhas. Na fórmula estrutural, os átomos estão ligados por ligações compartilhando um par ou um elétron de cada um. E a fórmula molecular é uma fórmula quantitativa aí que determina quanto eu tenho nessa fórmula. Tranquilo? Bom, alguns livros também abordam só a representação dos elétrons compartilhados, tá? Eu posso até fazer esse círculo falando que eles compartilham. Eu prefiro particularmente sempre representar todos, tudo bem? Então a gente vai representar todos os elétrons, mas lembrando que alguns vestibulares permitem essa representação só dos que estão ligados ali. Bom, e se caso eu tiver agora uma molécula pouco mais complexa, né? Não é uma molécula biatômica que a gente viu com 2 átomos só e a gente já sabe quanto compartilha. Bom, aqui eu vou fazer o contrário. Ao invés de eu pegar quantos elétrons eles possuem, quantos completam e o número de ligações, eu vou tentar deduzir só olhando na tabela periódica. Vou fazer das duas formas, tá? Então presta muita atenção. Aqui eu tenho a fórmula molecular NH3. Como que ficaria a fórmula de Lewis? Primeiro passo, galera, eu tenho que identificar desse átomo quem está no centro dessa fórmula. Provavelmente, como eu tenho uma disposição de vários átomos, um desses átomos vai ter um número de ligações maiores, tá? Provavelmente vai ficar no centro. Como que eu vejo isso? Bom, olhando a tabela periódica, eu sei que o hidrogênio está na 1 e o nitrogênio está na 5. Então, o nitrogênio está na família 5. Ele tem 5 elétrons. Bom, se ele tem 5 elétrons, galera, provavelmente esse átomo é um átomo que vai fazer o maior número de ligações. Bom, se ele tem 5 elétrons e ele completa, ele precisa de 8 para completar, tá vendo que de 5 para 8 ele precisa de 3 elétrons? Então ele precisa fazer 3 pontes, ou ele precisa fazer 3 ligações para compartilhar o número de elétrons suficientes para completar esse nitrogênio e eles ter a menor energia e ser mais estáveis. Bom, então eu sei que cada hidrogênio vai se ligar com 1, porque o hidrogênio possui um elétron, está na família 1. Então o hidrogênio possui um elétron, se liga aqui e forma S2. Esse hidrogênio se liga com esse S2. E esse hidrogênio se liga com esse S2. Então ele tem 3 vezes 1 elétron por hidrogênio, mais 5 me dá 8. Ele precisa de 3 vezes 2. Cada hidrogênio precisa de 2 para estabilizar. E o nitrogênio 8. Então, um total de 14 ligações. 14 ligações, 6 elétrons é a diferença de quanto eles possuem para quanto eles precisam para completar as últimas camadas. Ou a última, no caso, do nitrogênio e do hidrogênio. Galera, então aqui, se eu contar os elétrons do nitrogênio, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que são as bolinhas vermelhas, que são de fato do nitrogênio, e mais, então 5, 6, 7, 8. 8 compartilhado. Então o nitrogênio ficou com 8, lembrando que 5 era dele e 3 era compartilhado. O hidrogênio, cada um ficou com 2, lembrando que 1 era dele e mais 1 compartilhado do nitrogênio. 3 ligações eu represento dessa forma aqui. Tudo bem? Galera,
Vocês estão percebendo que aqui eu tenho um par de elétrons que não fizeram ligações? Eu chamo esse par de elétrons não ligantes. Isso é importantíssimo para a gente ver geometria molecular, que são as próximas aulas. Tá? Então observe, será que esses elétrons que estão no elemento central, sobrou algum par que não se ligou? Ou todos eles estão fazendo ligações? Bom, então se caso não sobrou, se caso sobrou um par de elétrons, nesse caso o nitrogênio, a fórmula mais correta de representar, galera, é essa. Tá vendo que essa fórmula estrutural eu coloquei de forma na horizontal aqui, 180 graus é a distância desse hidrogênio para esse? Bom, mas na verdade esse par de elétrons ele vai fazer uma repulsão, então essa é a fórmula mais correta, tudo bem? Mas a gente vai ver essa geometria posteriormente, tá? Mas é só observar na fórmula. Bom, eu percebi que o nitrogênio fez 3 ligações, mas eu percebi que teve um par não ligante, tá? Observem isso, tudo bem? Isso é muito importante. Vou complicar um pouquinho mais a vida de vocês. HNO3. Galera, HNO3. Então eu vou começar a pegar fórmulas mais complexas para determinar a estrutural e a de Lewis. Galera, eu aconselho, quando começar a ficar mais complexo essas fórmulas, sempre identificar um elemento central e começar por ele. Tá? Ao invés de a gente fazer como a gente fez no NH3, que a gente determinou elétrons que precisam, elétrons que eles possuem, elétrons que eles precisam, vamos começar olhando as famílias apenas e já tentar deduzir a fórmula. Tá? Então eu tenho hidrogênio na família 1, nitrogênio na família 5 e oxigênio na família 6. Então, esse hidrogênio faz uma ligação, completa S2. Aqui, se ele está na família 5, ele precisa de 8. Então, ele precisa de 3 elétrons, 3 ligações. O oxigênio está na família 6, precisa de 2 para 8, 2 ligações. Vocês estão percebendo que o nitrogênio aqui, ele faz o maior número de ligações? Então, esse elemento é o elemento central. Galera, uma pequena ressalva. Isso não é regra, tá? Qualquer coisa em química que seja regra, desconfie. Tem muita exceção. Então a gente vai falar que a maior parte dessas fórmulas eu consigo fazer encontrando um central e dispondo os outros elementos como periféricos. Mas não é sempre assim. Tem algumas vezes eu vou ter que colocar elementos com maior número de ligações de forma periférica, tá? A gente vai ter alguns exemplos disso em exercícios. Então tomem cuidado. Aqui a gente vai seguir. Elemento central, geralmente a gente começa com ele e ele está no centro, tá? Não é regra. Bom, vou colocar ele. Eu já coloquei aqui mais ou menos a disposição, porque eu já sei mais ou menos como ficaria essas ligações. Bom, oxigênio aqui, hidrogênio aqui. E outro oxigênio para faltar aqui. Dispus eles. Lembrando, galera, que o hidrogênio é o único elemento que ele não vai de forma alguma no centro. Ele sempre vai estar no canto, tá? Por quê? Porque ele só faz uma ligação. Tá? Se ele só faz uma, ele só pode estar em volta, só pode estar de forma periférica. Ele não pode estar no meio. Então eu já sei que hidrogênio está sempre nas pontas. Tudo bem? Oxigênio e nitrogênio, geralmente eles podem ser ali intermediários, mas hidrogênio nunca. Tá bom? Então, aqui o que eu tenho, galera? Eu vou completar tanto o nitrogênio como o oxigênio, eles seguem a regra a norma do octeto, né? Não vou trabalhar com regra. E aí eles precisam de S2P6, precisam de 8 elétrons na última camada. Bom, então eu vou começar as ligações, tá? Esse oxigênio faz duas, então uma ele vai completar com o hidrogênio, perfeito. Outra ele completa com o nitrogênio, perfeito. Esse nitrogênio faz duas aqui. Bom, se eu contar os elétrons, 2 elétrons por hidrogênio, 8 elétrons por oxigênio, 8 elétrons por esse nitrogênio. Ó, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando, 5 é dele e 1, 2, 3 é emprestado. Tudo bem? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons no nitrogênio, 8 elétrons nesse oxigênio. Galera, todos os elementos ali completaram o octeto. E agora, o que acontece com esse daqui, galera? Esse oxigênio, ele está sozinho. Se todos em cima completaram, eles falam o seguinte, olha, ele já está completo, a gente não quer mais compartilhar. Se esse nitrogênio compartilhar, ele estoura as 8 ligações, ele não quer isso, tá? Então, o oxigênio,
pede muito elétrons. E aí o nitrogênio fala o seguinte: eu não vou compartilhar, porque eu vou estourar esse número de ligações, mas eu posso te emprestar esses elétrons. Então aqui a gente forma uma ligação covalente coordenada. O que é uma ligação covalente coordenada? É quando eu tenho todos os meus átomos completos com octeto e algum desses átomos ainda precisa de elétrons. E ele não pode compartilhar mais. Se ele compartilha, ele fica com 10. Então ele fala o seguinte: eu empresto. Qual que é a diferença de compartilhar para emprestar? Pensa no material escolar, né? Quando eu compartilho uma caneta, um canetão, eu compartilho, nós usamos mutuamente. Então eu empresto para você, você empresta para mim, a gente usa junto. Quando eu empresto, se eu empresto, eu não estou compartilhando mais, tá? Então você usufrui, depois eu pego de volta o usufruo. Você usufrui, tá? Não é mútuo compartilhamento. Bom, problema dessa ligação, ela é extremamente fraca, tá? Então, enquanto eu tenho essas ligações covalentes comuns mais fortes, a ligação covalente coordenada, ela era chamada também ligação covalente dativa, tá, galera? Mas aí o PAC já está tornando esse termo dativo em desuso, tá? Então a gente vai trabalhar com covalente coordenada, tá? Então eu só faço uma ligação covalente coordenada quando eu saturei todas as ligações covalentes comuns, completei tudo que eu precisava e alguém ainda precisa de elétrons. Tá? É em último caso essa ligação, tudo bem? Bom, eu vou representar essa ligação aqui, galera, com um traço, tá? Normal, igual as outras. Só que fiquem atentos. Esse traço não significa que eu tenho um elétron do oxigênio e um elétron do nitrogênio, tá? Esse traço representa os dois elétrons indo em sentido do oxigênio, deslocado de forma mais próxima com o oxigênio. Bom, antigamente eu usava uma seta, tá, galera? A gente trabalhava com uma seta. Mas aí o PAC, também os vestibulares, é uma tendência, não usa mais seta. É um traço normal, tudo bem? Isso, olha que interessante, galera. Tá vendo que esse oxigênio aqui ficou com a ligação covalente coordenada? E esse ficou com a dupla? Bom, um oxigênio começa a questionar com o outro. Mas por que, que você ficou com a coordenada comum? E por que, que eu fiquei com a coordenada covalente? Esses oxigênios aqui não são iguais, galera. Não tem diferença nenhuma. Então, essa dupla aqui, ela pode migrar para cá e esse oxigênio agora ficar com a covalente coordenada. Imagina que eu estou num espaço tridimensional, vários átomos se ligando e se desligando ao mesmo tempo. Essa dupla ligação ela não é fixa para esse oxigênio aqui. Tá? Não tem como eu olhar um recipiente com ácido nítrico ali, HNO3, e um oxigênio com a bandeirinha. Eu sou o oxigênio da dupla. Eu sou o oxigênio. Não existe isso em química. Tá? Então eles estão ao todo tempo fazendo essa ressonância, mudando. Então é muito comum eu ter o que a gente chama de estrutura de ressonância. Tá? Em alguns vestibulares, os mais concorridos, segunda fase, eles cobram algumas fórmulas de ressonância. Olha que interessante. Aqui a dupla está com oxigênio de cima e essa covalente coordenada está nesse oxigênio da horizontal. Aqui mudou. Tá vendo que a dupla agora está nesse oxigênio e a covalente coordenada está nesse oxigênio? Tá? Então eu tenho duas fórmulas de estrutura de ressonância para o HNO3, onde essa dupla e essa coordenada elas se intercalam, elas mudam. Tudo bem? Só relembrando, galera, ligação covalente coordenada, ela só ocorre quando eu saturo todas as ligações comuns possíveis e eu ainda tenho o elemento que precisa fazer ligação. E aí eu vou fazer essa ligação covalente coordenada. Tudo bem? Tranquilo? Bom, nesse caso aqui eu vou voltar com a fórmula antiga, então eu vou fazer de duas maneiras. Tá vendo que aqui eu não precisei saber os elétrons que precisavam para completar? Eu fui só deduzindo de acordo com a fórmula e a tabela periódica. Tá? Então eu localizei esses elementos na tabela periódica e comecei a determinar. Mas e se a gente fizer do método lá no início que a gente começou, lembra? Para O2, para HCl? Então vamos ver. HNO3, o hidrogênio possui um elétron, nitrogênio possui 5, está na família 5. Oxigênio possui 6, está na família 6, só que eu tenho 3 oxigênios. Número total, 24 elétrons. Bom, o hidrogênio precisa, para completar a ligação, 2 elétrons, completar a camada.
O nitrogênio 8, o oxigênio 8. Bom, total que eu tenho aqui 34. A diferença desses dois, do que eu tenho para o que eu preciso, são 10 elétrons. 10 elétrons equivalem a 5 ligações. Será que tem 5? 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Tá vendo que então, o cálculo de elétrons que eu tenho para quando eu preciso completar, ele me dá uma ideia de ligações. Quantas ligações? Tá? Mas essas ligações, esse oxigênio é com dupla, esse é com ligação simples, isso eu vou ter que determinar olhando a fórmula estrutural, tá? Olhando essa fórmula de Lewis aqui. Tudo bem? Então, essa daqui eu tenho uma noção de ligações, e aí eu aplico essa noção de ligação na sua fórmula estrutural, tá? Dá um outro exemplo aqui um pouco mais complexo. H2SO4. Bom, posso representar dessa forma, posso representar dessa forma. Galera, qual que é a diferença dessas duas aqui? Tá vendo que aqui, a forma que eu prefiro particularmente, acho mais correta é essa de cima. Nesse caso eu tenho esse oxigênio 2, 4, 6. Esse oxigênio 2, 4, 6, ele está na família 6. Esse 2, 4, 5 e 6, bolinha preta para oxigênio. 2, 4, 5, 6. Oxigênio está com 6. Enxofre, S, está na família 6. 6 bolinhas azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio tem 1. Tudo bem? Aqui tem que tomar cuidado, tá vendo? Esse par vermelho aqui de baixo não é do enxofre, é desse oxigênio. Esse par vermelho não é do enxofre, é desse oxigênio, tá? Esse exemplo aqui eu peguei da FUVEST de 2016. Então toma cuidado que o vestibular pode brincar com essas fórmulas e eu tenho que identificar o que está acontecendo. Tudo bem? Era muito comum a gente apresentar assim, galera. Olha que interessante. Tá vendo que o oxigênio e o enxofre faz uma ligação covalente normal aqui, e eu tenho uma seta para cima e uma seta para baixo. Esse par, vou voltar aqui, esse par de elétrons, ele é emprestado para esse oxigênio. Esse par de elétrons é emprestado para esse oxigênio. Tudo bem? A fórmula estrutural antes era representada assim, com uma seta, as dativas, ou ligação covalente coordenada, mas também posso representar dessa forma, também posso representar dessa forma, também posso representar dessa forma. Então, olha só, uma tendência dos vestibulares é brincar com essas formas, representar de formas diferentes para eu sempre estar observando o que está acontecendo, tudo bem? Então, olha só, tá vendo que aqui ele pôs uma dupla ligação, mas não é uma dupla ligação de fato. Essa dupla, ela representa muito, particularmente, essa estrutura. Lembrando que esse oxigênio aqui possui esses elétrons, esses oxigênios aqui possui 6. Tudo bem? Colocou juntinho só para representar essa fórmula aqui, mas não necessariamente de fato é uma dupla, tudo bem? É uma outra forma de eu representar uma ligação covalente coordenada, onde eu localizei os elétrons embaixo, tá? Não tem problema, eu particularmente, eu escolheria para resolver em um vestibular, sem sombra de dúvidas nenhuma. Pediu fórmula de Lewis, eu faria isso. Pediu fórmula estrutural, eu faria essa. Tudo bem? Né? Perfeito, perfeito. Aceitável, 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 aceitável. Tudo bem? Então, eu particularmente eu gosto muito de representar uma ligação simples, a coordenada covalente ou coordenada dativa, tá? Mas lembrando que é sempre de um elemento central para o outro periférico, o deslocamento e não o compartilhamento de elétrons. Tudo bem? Essa fórmula aqui, galera, é uma fórmula relativamente complexa, tá? Não é muito comum a realidade dessa em vestibular, mas normal, vamos dizer assim. Tudo bem? Então vão ter muitos poucos casos que a gente vai ter de fato esse tipo de representação aqui. A gente vai fazer alguns exercícios que vão ter outros casos. Tudo bem, então? Então, olha só. Voltando aqui. Esse oxigênio tem 6 da família 6. Esse também, esse também, esse também. O enxofre também tem 6. Eu vou saturar as ligações, tá? Eu vou fazer uma ligação covalente comum entre esse oxigênio, uma entre esse. Aqui também uma ligação comum, uma ligação comum. A partir do momento que eu fiz isso, eu saturei, eu deixei todos aqui felizes. Não tem mais nenhum aqui precisando. Bom, ainda precisa desses dois. E aí eu vou fazer, então, a coordenada covalente, né? A vulga dativa. Tá? Que vai ficar dessa forma. Emprestando aqui, emprestando uma ligação de... Não é uso mútuo, né?
dativa, porque teoricamente eles pensavam que o átomo central quase doava, né, dava esses elétrons, mas na verdade eles só deslocavam próximo, tá? Então essa ligação é uma ligação extremamente fraca. Então a gente tem ligação iônica, ligação covalente comum, ligação covalente dativa ou coordenada, muito fraca. Tudo bem? Ótimo para representar sim. Deixa eu pôr um laser point. Opa. Ótimo para representar sim, ótimo para representar sim. Fórmula estrutural, fórmula de Lewis e a fórmula molecular, essa daqui. Tudo bem? Também posso brincar, né? Olha como a FUVEST fez em 2016 no exercício que eu vi, tá? É uma coisa bem bizarra, mas é na verdade a mesma forma. Bom, aqui nós temos algumas exceções ao regra, galera, tá? Eu não gosto dessa palavra regra em química, tudo bem? Então, algumas exceções do octeto. Qual que são as exceções do octeto? Então, átomos que se estabilizam ou com menos ou com mais elétrons na última camada. Clássico, tá? O boro. O boro se estabiliza com 6, galera. É uma característica dele, tá? BF3. Esse aqui é um exemplo que cai brincando. Qualquer forma do BF3 em vestibular é sempre comum cair, tá? Então aqui a gente tem também o BF2, também que se estabiliza com 4 delírio. Alumínio, também que se estabiliza, pode estabilizar com uma quantidade menor. Aqui a gente tem fósforo, enxofre, tá? Que aqui a gente tem, né, um extrapolamento da regra do octeto, né? Então a gente tem aqui um número de compartilhamentos do enxofre bem maior do que as outras ligações, ou duas. Para vocês terem uma ideia, o enxofre faz duas ligações simples. Aqui ele está fazendo 6 ligações. Já extrapolou o octeto. Galera, clássico, PCl5, SF8 ou SF6, BF3 cai muito em vestibular, tá? Vou repetir, BF3, PCl5, SF6 é muito comum em vestibular. São as principais regras que fogem, são as principais fórmulas que fogem do octeto, tá? Então a gente tem exceções do octeto. Tudo bem? A gente tem várias outras, mas essas são principais. Certinho? Para a gente já ir direto no resumo, né? Nós temos o que nós vimos hoje então. Então nós vimos a ligação covalente, tá? Ligação covalente comum e ligação covalente coordenada ou ligação covalente dativa, tá? Galera, é só observar a família. Olha só, família 4, família 5, família 6 e família 7. A família 4 tem 4 elétrons, para ficar com 4 precisa de mais 8. Então ela faz 4 ligações simples. A partir do momento que ela faz 4 ligações simples, ela usa todos os elétrons da última camada. Galera, não tem nenhuma coordenada. Por quê? Não sobrou nenhum par livre que não faz ligação para fazer esse emprestamento, para fazer essa doação parcial de elétrons. Então não tem nenhuma ligação covalente coordenada. Tudo bem? Se eu pegar a família 5, que eu represento dessa forma, por exemplo, tem 5 elétrons, ela faz 3 ligações simples. Tá vendo que sobra um aqui, um parzinho? Então eu tenho 3 ligações comuns, e eu tenho uma ligação coordenada covalente. Olha aqui, representado por uma seta, ou embaixo ou em cima. Tudo bem? Então quem está na família 5 faz 5 ligações, tem 5 elétrons, faz 3 ligações comuns e tem a possibilidade de fazer uma coordenada. Não quer dizer que sempre vai fazer. Lembre-se sempre, quando eu tenho um par de elétrons livres, eu tenho a possibilidade de fazer uma ligação covalente coordenada com algum átomo que ainda não se completou. Não é sempre, e eu evito isso porque a ligação é fraca. Bom, aqui nós temos a família 6, tem 6 elétrons. Ela faz 2 ligações simples ou covalente comum e ela possui 2 pares livres. Então ela vai fazer uma ou até 2 ligações covalentes coordenadas. Tudo bem? Para 7, galera. Para 7 eu vou fazer só uma ligação. Se eu pegar o cloro, o flúor, o bromo, o iodo, eu vou fazer apenas uma ligação simples e eu posso fazer até 3 ligações coordenadas ou ligação covalente dativa. Tudo bem? Então eu posso fazer uma, 2 ou 3. Lembrando que isso é o normal,
tá? Eu tenho as exceções que vão extrapolar os números de ligações e os números de elétrons na última camada. Mas normalmente acontece dessa forma, família 4, 5, 6 e 7. Por que 4, 5, 6 e 7? E a 1, 2, 3? 1, 2, 3 é metal, então essas ligações com metais, só a família 3 que eu tenho o primeiro elemento que é o boro, tá? Ou boro. Esse boro ele se estabiliza com 6, tá? É uma das exceções que a gente viu no BF3, por exemplo, tá? Então a família 4, 5, 6 e 7 é onde começam os metais, tá? 1, 2 e 3 são basicamente metais, a gente trabalha com ligação iônica ou ligação metálica. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, esse resumo é importantíssimo. Gravem eles, tá? O número de elétrons que eu tenho representa camada de valência, elétrons na valência, e as ligações vão depender de quanto eu preciso e quanto sobra. E aí eu vou conseguir encaixar essas ligações. Beleza? Então, para os exercícios, galera, que eu gostaria que vocês fizessem, para a nossa próxima aula, eu resolver exercício por exercício. Aqui eu tenho o SCO2, SO2, tá? E esse SO2, nós vamos fazer as ligações. Interessante, galera, eu falei CO2, confundi. Vamos fazer também, completem nesse exercício A aí, CO2, tá? Nós vamos fazer CO2 e SO2, só para ver a diferença de quando sobra par de elétrons e quando não sobra par de elétrons. Tudo bem? E aí a gente vai anotar quantos elétrons eles compartilharam e quantos elétrons estão livres, não compartilhados. Tá? A gente vai fazer para o SO2, o CO2 também, para o SO3, onde eu... Tá vendo que a diferença do SO2 por SO3 é um oxigênio a mais? Tá? Esse oxigênio ele vai entrar numa substância já saturada. Aconteceu alguma coisa com ele. Anota também compartilhados e não compartilhados. HClO, anota a mesma coisa. E H2SO4, aquela formulazinha anterior que a gente viu aqui nessa resolução. Bom, no exercício 2, né, eu tenho a hidrazina, que é combustível que é usado em fertilizantes, em fibras, antioxidante, e é combustível de foguete. Então aqui eu tenho N2H4, determino aqui, né, lembrando que o H é periférico, né, então eu tenho dois nitrogênios ali ligados um com o outro no centro e os outros periféricos. Montem essa fórmula aí. Na B eu tenho peróxido de hidrogênio, né, água oxigenada, que é um antisséptico muito poderoso. H2O2. Ozônio, O3, que é a camada de ozônio, nossa, responsável aí principalmente por bloquear uma grande passagem de raio ultravioleta, o UVB. Bom, aqui nós temos a forma do etanol, lembrando que etanol, tá, é o derivado de um composto orgânico, a gente vai ver em química orgânica também, e aqui nós temos só a disposição desses átomos e ele quer quantos elétrons livres, né, ou elétrons não compartilhados da camada de valência. Então ele quer os compartilhados e os não compartilhados. Eu vou encontrar qual a posição, a localização desses átomos na tabela periódica e vou indicar, tá? Depois eu vou ler esses textinhos pra gente acompanhar na próxima aula. Opa, já acabou. Beleza, então, galera? Então, para a próxima aula eu vou resolver esses exercícios e vou esclarecer dúvidas. Vai ser uma aula ao vivo, uma live. Tudo bem? Agradeço muito quem está assistindo aí e até a nossa próxima aula. Abraço, galera!